Felipe Coutinho e Vasco, o casamento perfeito para quem precisa de carinho e confiança. O que será que o talentoso meia vai causar num time que está no meio da tabela do Brasileirão? Coutinho está de volta ao Vasco, 14 anos depois de sair do clube que o formou. Muita coisa mudou, mas algumas coisas continuam as mesmas de 2010 para 2024. Com relação à contratação do Coutinho, ela foi muito desgastante porque, obviamente, ele estava se desvinculando do clube do Catar e também tinha que se desvincular por um período do Aston Villa, então eram dois processos diferentes que demoram. E também, paralelo a isso, a nossa negociação com ele. Ele abriu mão realmente de muita coisa e nós fizemos um esforço muito gigante para que isso acontecesse. Então não era uma negociação tão fácil e tão simples, muito pelo contrário, como as pessoas esperavam. E de um jogador que é cobiçado por diversos clubes. Então, além de toda a questão do negócio, ainda tinha o assédio que o Coutinho sofria. E por isso o desgaste enorme, né? Quem vai ganhar? Quando Coutinho saiu do Vasco em 2010 para a Inter de Milão, havia muita expectativa. O Vasco estava se reestruturando depois de disputar a Série B em 2009 e queria voltar a ser uma potência nacional. Agora, em 2024, Coutinho chega como homem formado, ainda com muita expectativa, mas também algumas dúvidas. E o Vasco ainda está tentando voltar a ser o que já foi. Parece o momento perfeito para Coutinho e Vasco se reunirem. Os dois precisam um do outro. Só que a notícia quente é Felipe Coutinho no Vasco. Felipe Coutinho foi anunciado, foi enrolado pra caramba esse processo. Aí o Felipe Coutinho começou a exigir salário, o Vasco voltava atrás, aí tinha novas conversas. O Felipe Coutinho já tá no Rio de Janeiro há um bom tempo, comprou até um shopping, né? Um centro comercial lá em Búzios, que eu frequento muito, velho Vamp. Conheço muito bem Búzios. E ele comprou um mega centro comercial lá, vocês não têm ideia do que é. É um centro muito grande de cara pro mar. Você foi lá na estátua da Infida Brigitte Bardot? Já, claro, na Rua das Pedras. Agora, e o Felipe Coutinho, gente? Porque é um baita nome. Mas o que eu pergunto, é só um baita nome hoje em dia? Vale lembrar, Felipe Coutinho teve o seu auge no Liverpool, chegou a ser um dos grandes nomes da seleção brasileira, mas depois disso foi fracasso no Barcelona, foi fracasso na Inglaterra, foi fracasso no Catar. Felipe Coutinho estava no Catar, foi muito mal no futebol catari. E aí eu pergunto, pro futebol brasileiro, velho Vamp, Piperno, Mauro, o Coutinho ainda é decisivo? É um cara que ainda pode fazer muito a diferença no futebol brasileiro? Você falou que abriu a janela, né, Tico? Algumas janelas foram abertas pra contratação. Os outros já estão contratados e só pode estrear. Tanto que hoje, amanhã tem rodada, né? Vários contratados podem estrear. Não sei se o Felipe Anderson ainda tá de férias, né? Voltou já agora. Já voltou. Já pode jogar. Mas alguns já estão treinando. Thiago Silva já tá aí, uma cara. Já tem um tempo que alguns jogadores aí que vão estrear. O Felipe Coutinho abriu a janela, foi contratado agora. Pediu aí a companhia dos mais dois passa, né? Mas eu acho que dentro do futebol brasileiro ele tem 32 anos. É um cara que ninguém vê se metido em complicações, sempre muito tímido até. Achei em algum momento que ele poderia ser protagonista na seleção brasileira ao lado do Neymar, né? Batia falta, tudo, chegava na seleção, estava até um pouco omisso. Sempre gostei dele jogando, principalmente com a camisa do Liverpool. Né? Mas acho que dá, dentro do que tem o futebol brasileiro, a gente vai ter aí mais uma atração, né? No time do Vasco, já tem um Paé, jogador internacional, jogando no Extra, tá machucado, acho que não joga nem hoje contra o Corinthians. Uma atração a mais. É uma atração a mais. Mas não dá pra gente só achar que é atração, porque é caro, né? O salário dele não vai ser baixo. Altos e baixos. Coutinho é considerado o segundo maior talento da sua geração, depois do Neymar. Ele deu certo como jogador, passou por grandes clubes europeus e jogou pela seleção brasileira, mas não atingiu todas as expectativas. Depois de se firmar como um dos melhores da Europa, ele não conseguiu manter o nível esperado. Felipe Coutinho no Vasco, eu tenho que parar e comentar isso aqui. Que felicidade, cara. Assim, assistindo o vídeo do anúncio dele que finalmente aconteceu. A gente tava igual um maluco já esperando e não vai ser o dia tal, na hora tal e nunca quer acontecer. Finalmente veio o anúncio. Eu segurei choro vendo eles aqui. Quando apareceu o vídeo dele usando a camisa, foi aí que deu um estalo e caiu a ficha. Mano, o Coutinho vai jogar no Vasco, tá ligado? Esse bagulho é real. A gente tava vendo muita montagem, muita coisa, ele com a camisa do Vasco, mas tudo falso, tudo falta de montagem. Vê ele com a camisa 1, com a camisa 2, vê ele com a camisa do Vasco atual. O Coutinho vai jogar no Vasco.
Vasco. O Coutinho de fato voltou. O bagulho é real, tá ligado? Não melou a negociação depois de tanta demora. Assim, hoje tá maravilhoso. Hoje tá um bagulho incrível. Gente, vocês acostumaram a ver eu aqui passando raiva. Muita gente me conheceu por esses momentos de ódio ao Vasco, ódio a tudo que os jogadores estão fazendo dentro de campo. Hoje a gente vive o extremo oposto, tá ligado? Tá faltando só um título pra fechar com chave de ouro. Enfim, baita contratação. Uma alegria, cara, que, assim, em contratação, eu não sinto há muito tempo no Vasco. Acho que nem Paê, nem ninguém recentemente é comparado ao Coutinho. A gente vai ter que entrar daqui pro futuro no papo de, é o melhor meio campo do Brasil. E aí eu já vi gente falando, não, José, mas então é Arrascaeta. Gente, assim, com todo o respeito do mundo, vocês estão ligados que eu não tenho BO com flamenguista e tal, mas assim, no momento que o Vasco anuncia o Coutinho, eu tô me cagando pra Arrascaeta, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu quero curtir o meu momento de felicidade. Acho que assim também seria você, flamenguista. Você não vai ficar se importando com o Vasco quando o Flamengo tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Sou eu dessa forma com o Coutinho. Enfim, anunciado, mal posso esperar pra ver a estreia dele. Se pá, vou até tentar colar em São Januário, a gente ainda não sabe como é que vai ser, quando que vai rolar isso, se vai dar pra eu ir, mas vou tentar. Felicidade. Essa é a palavra do dia de hoje. Início na Itália. A Inter de Milão comprou Coutinho do Vasco em 2008, mas ele chegou no final da festa. Mourinho já não era mais o técnico, e a Inter entrou numa crise que só acabou em 2021. Definitivamente, não foi o melhor lugar para ele se apresentar na Europa, ainda mais depois de sofrer uma lesão grave. A gente sabe que o retorno dele pro Vasco, a resposta técnica, a gente acredita muito que ela vai acontecer num nível altíssimo, a possibilidade de um retorno à seleção brasileira. Então a segurança do gatilho é por isso. Então a gente ficou alinhado só para um ano de empréstimo, para a gente não demorar mais com uma nova negociação para uma outra oportunidade, que é o interesse que a gente tem, obviamente, de ter um Coutinho aqui em definitivo por muito mais tempo. Mas isso vai depender muito do que vai acontecer nesse ano, de como a gente termina esse ano, que eu digo a temporada dele no tempo de contrato, que é de um ano, para que a gente possa aí nesse período começar, ou reiniciar uma nova negociação com a Aston Villa. Esse é o nosso desejo, mas eu acho que é um período aí tanto de avaliação para o Coutinho, para sentir aqui o que está se tornando o Vasco, o que a gente deseja para o Vasco, e ganhar tempo para também criar e gerar receita para uma possível negociação com a Aston Villa definitiva. Encaixe perfeito no Liverpool. O período emprestado ao Espanhol em 2012 não veio com grandes expectativas. Mas Coutinho brilhou lá e chamou a atenção do Liverpool, que, embora não estivesse brigando por grandes títulos na época, ainda tinha a mística de gigante do futebol inglês. A chegada dele foi um match perfeito. O sucesso de Coutinho em Anfield é inquestionável. Ele proporcionou vários dos melhores momentos do Liverpool até a chegada de Klopp em 2015. Mas faltou um grande troféu para sacramentar o melhor período da sua carreira, e sobraram quases. O que eu tô te perguntando, você acha que ele ainda pode jogar muito? Ele tá em atividade, pode jogar. Você não pode cravar se vai ser sucesso ou não. Isso não é só para o Felipe Coutinho, não. Até lá mesmo contra o Chelsea, o City, o Liverpool, quem vai cravar que Mbappé vai ser sucesso no Real Madrid? Eu acho que todo mundo crava. É um azar. É isso, de você, às vezes não dá certo num clube e para outro. O Coutinho ainda dá para jogar no futebol brasileiro tranquilo. O Vamp acha que vai virar, tá? Eu acho que ele tem nome, mas que é um risco. É um risco. Porque ele vai ganhar um salário muito alto. Claro que o Felipe Coutinho não vai jogar num clube brasileiro depois de tanto dinheiro que ele ganhou pra ganhar mal. O que me assusta não é a má fase no Barcelona, não é a má fase lá no Aston Villa, não é? Aston Villa. No Aston Villa da Inglaterra. É a má fase no Catar. Porque foi o que me assustou com relação ao Rames Rodrigues. Então eu tenho que ser justo. Se eu dizia, o Rames Rodrigues não jogou nem no Catar. O Coutinho também não foi bem no futebol catari. Será que é um risco? Ou Piperno e Mauro César? Não. Joga muito, é uma qualidade acima da média. No futebol brasileiro faz muita diferença. Na seleção, não foi muito diferente. Na seleção brasileira, o roteiro foi parecido. Depois de ser o melhor jogador do Brasil na fase de grupos da Copa de 2018, ele sumiu no mata-mata. Na Copa América de 2019, não impressionou e nem foi convocado para a Copa de 2022. Obviamente a gente está em busca de mais 2 jogadores, para compor e fortalecer um pouco mais o elenco. As negociações são difíceis por todos os aspectos. Muitos jogadores têm medo também que jogam fora do país de retornar, existe um receio, mas a gente vai trabalhar quietinho para que a gente possa fortalecer o elenco. Os poucos altos e muitos baixos do Vasco. Desde que Coutinho deixou o Vasco em 2010, o clube teve alguns motivos para comemorar, como a Copa do Brasil de 2011 e títulos estaduais em 2015 e 2016. Mas, no geral, foram mais dissabores, com 4 campanhas de Série B e muitos dramas para permanecer na elite. Eu tenho um pouco de reserva com essa expressão que muita gente, que
todo mundo usa, né? Ou quase todo mundo usa, de que vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. Então, a gente vê uma série de jogadores repatriados e isso não se aplica necessariamente a todos os jogadores, e aliás a bem poucos. O futebol brasileiro, se a gente pensar nos clubes, o futebol brasileiro, até por mais investimentos, SAFs entrando, mais recursos aí de investidores, patrocinadores, técnicos estrangeiros, o futebol brasileiro jogado nos clubes, ele tem evoluído. Não vamos confundir o futebol praticado pelos clubes com o da seleção brasileira. E veja uma coisa, o futebol brasileiro andou contratando, garimpando bons jogadores aqui na América do Sul. Aí a gente vê na Copa América o De La Cruz sendo um jogador importante na seleção uruguaia, que aliás eliminou o Brasil. O Richard Rios sendo um jogador importante na seleção da Colômbia, que jogou melhor que o Brasil. Então, isso quer dizer que nem sempre um jogador que vem de fora, por mais status que ele tenha, até por carreira em seleção brasileira, disputa de Copa do Mundo, ele vai ser necessariamente muito melhor do que aqueles que aqui estão. E veja, o Vasco, você citou aí o Alex Teixeira, o Vasco trouxe um jogador, quando o Alex Teixeira veio numa situação muito digna, ele como torcedor do clube, então ele fez questão de jogar no Vasco, mesmo tendo outras ofertas. Esse foi um jogador que, 5, 6 anos atrás, ele era disputado por grandões na Europa. Veio jogar aqui, já numa fase decadente da carreira, e não conseguiu jogar. Então, o Felipe Coutinho não é mais um grande jogador há muito tempo. Ele foi um grande jogador. Pô, eu queria que o Felipe Coutinho, inclusive, já tivesse sido testado pelo Filipão antes da Copa de 14. Ele era novinho, moleque e tal, mas naquele momento de escassez de meias, eu acho que ele poderia ter sido testado já naquele ciclo. Só que o tempo passou e faz tempo que ele não consegue jogar. Então, é bacana o Vasco fazer investimentos importantes, o Vasco, né, um clube que vive uma situação difícil, mas eu fico com um pouco de receio desse tipo de ilusão pro torcedor. Ó, trouxemos o velho ídolo, então agora o status do nosso time sobe, porque esse velho ídolo ele é capaz ainda de operar milagres. Mesmo sabendo que ele não vem lá de um momento muito bom. As coisas não são assim. E outra coisa, ele vai custar quanto? O que ele vai querer? Quais foram as outras exigências que ele fez? Porque até outro dia ele estava pedindo mais a contratação de alguns outros jogadores. O Vasco tem condição de bancar isso? E veja, esse movimento de mercado acontece justamente numa fase em que, aparentemente, o Vasco, dentro de campo, começa a evoluir um pouco. Nessas últimas rodadas, o padrão, 4, 5 rodadas, depois do 6-1 lá contra o Flamengo, o padrão do Vasco até que tem melhorado um pouco. O Vasco ganhou o São Paulo, o Vasco ganhou do Internacional fora, o Vasco até fez um jogo razoável contra o Palmeiras aqui. Então, eu vejo com um pouco de reserva esse tipo de salvador da pátria desembarcado. Casamento perfeito. Depois de anos difíceis, o torcedor do Vasco precisava de um carinho e esperança. Coutinho, um jogador que precisa de confiança para brilhar, também estava precisando desse carinho. Um casamento perfeito. Expectativa? A expectativa é que Coutinho seja um dos jogadores mais decisivos do Brasil enquanto estiver no Vasco. Se ele fizer os vascaínos sonharem com algo bom no Brasileirão de 2024, já será um feito e tanto. Um time no meio da tabela pode, ao menos, sonhar quando tem um jogador capaz de ser o melhor do campeonato. E aí, galera? Muito obrigado por assistir até aqui. Agora, na tela final, temos 2 vídeos incríveis esperando por você. Escolha um deles, clique e continue se entretendo no nosso canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para mais conteúdo de qualidade. Vamos juntos!